Está começando o Maré Alta, o podcast da Baixada que faz análise crítica e debate os fatos e notícias que pegam para geral. Bom dia, boa tarde, boa noite e aquele salve para os notívagos que estão aí na madrugada escutando a gente. Eu sou Patrícia Camargo, produtora cultural e cervejeira. Estamos numa quarta-feira, hoje é dia 17 de março de 2021. Já estou aqui com o Fernando, que é o profissional da área da saúde. Bom dia, Fernando. Bom dia, gente, tudo bem? E também com o Ricardo Rugai, professor. Bom dia, Ricardo. Também aproveita e fala pra gente que álbum que tá rolando. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Fernando. O álbum que a gente vai ouvir hoje é de uma banda considerada pré-punk, do início dos anos 70. Uma banda de Detroit, formada por 3 irmãos negros, que eram de uma família de religião batista, e que tinha uma sonoridade punk, que não se encaixava nem nos parâmetros da black music da época, nem nos parâmetros do rock. Então eles ficaram meio num limbo, tiveram um disco só lançado, que ficou bem obscuro e foram redescobertos, né? Muitas décadas depois, agora recentemente. Eu tive o prazer de ir num show deles no Sesc Belenzinho, em São Paulo. A banda chama Death, morte mesmo, né? E é mais do que apropriado pro momento que a gente vive aqui. O título do disco deles, me perdoe a pronúncia péssima, For the Holy World to See, que quer dizer mais ou menos o seguinte: para o mundo inteiro ver, né? É bem apropriado para o Brasil, morte para o mundo inteiro ver, né? Mas o som é excelente. É super apropriado, porque a gente está aí como uma das notícias mais estarrecedoras, que foi o fato de ontem a gente ter tido 2.798 pessoas mortas. O levantamento é do consórcio formado pelos veículos de imprensa, mas hoje eu dei uma passada no site oficial do governo, né, que é o covid.saude.gov.br, e lá ainda somam-se mais 43 pessoas. Então são 2.841 famílias, gente, que perderam seus entes queridos só ontem. Então, quem está no comando é um presidente genocida, sim. Aqui eu vou fazer um parênteses para o auê que causou o fato do youtuber Felipe Neto ter chamado o presidente Jair Bolsonaro de genocida por sua gestão na pandemia da Covid. Claro que pegou para a família Bolsonaro, né? Porque o rapaz tem nada menos que 40 milhões de seguidores. E por isso o Felipe foi intimado a depor com base na Lei de Segurança Nacional, que é uma herança da ditadura. Em consequência da intimação, nessa segunda-feira, a hashtag Bolsonaro Genocida chegou ao topo nos assuntos mais comentados no Twitter. Então tá aí, o mundo inteiro está acompanhando o que o Brasil está passando. O presidente trocou o ministro da Saúde pela 4ª vez. É uma manobra para distrair a população da gravidade da situação do que está por vir, né? Porque vai piorar. A princípio, a notícia da troca de um militar, porque sai Eduardo Pazuello e entra Marcelo Queiroga, pode parecer positiva, já que o médico saiu em defesa da ciência na largada. Mas ontem mesmo já ficou claro que vai ser mais do mesmo. Quem manda é o Bolsonaro e sua corja, porque o ministro médico está sendo mais enfático na orientação do uso de máscara. Ele disse assim ontem: conclamo a população que use máscara, lave as mãos, use álcool em gel. Eu estou repetindo, mas todos vocês já sabem disso. Com essas medidas, podemos evitar ter que parar a economia do país. Na própria fala, ele já mostra que fechou com Bolsonaro o seu compromisso de que não irá recorrer ou defender medidas de isolamento social, de confinamento, lockdown ou toque de recolher. Mas no OMS o recado é claro: essas medidas funcionam e permitiram que países desafogassem seus sistemas públicos de saúde. Na prática, de acordo com a entidade, a medida do lockdown ou outras parecidas salvam vidas.
né? Inclusive, esse é o nosso primeiro tema, tá, do programa. A gente vai falar do lockdown no primeiro bloco e no segundo a gente vai analisar a volta do Lula. Dou destaque aqui também para a última pesquisa do Datafolha divulgada ontem à noite. Rejeição a Bolsonaro na gestão da pandemia bate recorde e vai a 54%. O Instituto ouviu por telefone 2.023 pessoas entre os dias 15 e 16. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Última notícia que eu vou falar aqui antes de chamar o Ricardo para começar a nossa conversa. No G1 tem lotados, hospitais da rede privada de São Paulo solicitam leitos públicos, algo inédito, diz secretário municipal da Saúde. Com equipamentos totalmente esgotados pelo excesso de pacientes com Covid, ao menos 15 hospitais da cidade de São Paulo pediram 30 leitos de enfermaria e de UTI à prefeitura. Então, assim, trocou o ministro, ele é contra as medidas de isolamento, a gente segue sem ter garantia que vai ter vacina, e nosso presidente não usa máscara para ajuda, então, a população ficar contra qualquer medida que possa melhorar a situação atual. Ricardo, o que vai acontecer então? Vamos falar do lockdown. Ele funciona, ele não funciona, tem que fazer, não tem que fazer, o que faz com quem está morrendo, quem não está conseguindo, tem que sair para trabalhar? Bom, o lockdown funciona, ele é necessário e tem que fazer. Vou explicar por quê, né, do meu ponto de vista. Só aproveitando para comentar de passagem, né, tem uma coisa conveniente no ministro falar que quem é responsável pela política de saúde é o presidente, né? Porque ele só está confirmando de que num eventual processo criminal acusatório contra o Bolsonaro, o próprio ministro reconhece que a responsabilidade é do Bolsonaro. Então, ele que não venha tirar da reta num breve futuro, onde eu espero que esse cara seja responsabilizado, porque a responsabilidade maior de todos nesse país é dele, né? Voltando ao lockdown, né? A primeira coisa a dizer é que não existe lockdown no Brasil. Pode dar o nome que for para isso, né? Mas quando a gente olha as cidades na prática, a quantidade de serviços essenciais funcionando é tão ampla que não tem lockdown, né? O exemplo mais gritante disso é o transporte público de massa. Não aumentaram a frequência dos trens e dos ônibus, não puseram limitação de passageiros nos trens e nos ônibus. Então não dá para dizer que tem lockdown quando o transporte público de massa da classe trabalhadora segue funcionando como câmara de gás Covid todo santo dia, né? Outra coisa a se reparar é o seguinte, tipo, mesmo os governadores e prefeitos que parecem ter uma atitude mais razoável que o Bolsonaro, a gente vê que eles vão de um lado para o outro. Então, se você pegar lá no começo do Plano São Paulo, vários serviços que estavam na fase vermelha foram para amarela, para laranja. Os critérios vão mudando para lá e para cá a todo momento, né? Então, coisas que não abriam nem na fase amarela agora abrem na fase vermelha, né? Então, são critérios muito frouxos desde o princípio, né? São critérios muito frouxos. Agora, por que esse lockdown tem sido impossível de funcionar? E, obviamente, se a gente tivesse feito bem feito esse lockdown no começo, a gente não estaria na situação que a gente está agora e não estaria sendo necessário fazer um lockdown agora, né? Falar em lockdown, e aí o Bolsonaro manobra com habilidade essa questão, né? Como alguns poucos analistas já indicavam, e acho que a gente aqui mesmo no programa chegou a apontar semanas atrás, o lockdown favoreceria a mobilização de uma base bolsonarista. E mesmo com a queda de popularidade do Bolsonaro, a sua base permanece fiel e tem se mobilizado nas ruas, ao contrário dos críticos ao bolsonarismo, que não vão para as ruas, inclusive pela pandemia. Então, como é que você faz lockdown? Quando você tem condições econômicas para ficar em casa. Se o seu trabalho não pode ser feito em home office, como é da maioria da população, o que permite você ficar em casa? Em países com uma economia mais equilibrada e mais rica, as pessoas possuem reservas econômicas próprias para ficar em casa um certo tempo.
Em grande parte dos países, mesmo em países mais pobres, como Venezuela e Argentina, o governo tomou atitudes concretas, como congelamento ou isenção de aluguéis, contas de luz, de água, impostos. Não foi só o auxílio emergencial, né? Então a gente tem auxílio emergencial, a gente tem impostos, taxas e pagamentos que poderiam ser congelados, suspensos, cancelados ou adiados para permitir que as pessoas ficassem em casa, né? Aqui nada disso foi feito. O auxílio dos 600 saiu ano passado, mais por pressão da esquerda do que pelo governo, né? Embora o governo queira faturar em cima disso. Então, sem essas condições, o lockdown é muito difícil. Só que agora nós estamos com uma faca no pescoço da morte, né? E o lockdown tem que ser feito. E aí vira uma queda de braço. Por quê? Os grandes capitalistas, né, estão a salvo. Os negócios deles estão a salvo e continuam funcionando. Quem mais está sendo penalizado com esse lockdown é o trabalhador autônomo, o camelô, o pequeno comerciante, que nem é. A gente nem pode considerar essa gente uma burguesia, a elite rica. Eles estão mais próximos, às vezes, da classe trabalhadora pela condição econômica, né, do que da burguesia. Mas, infelizmente, a consciência deles, a chamada consciência de classe deles, né, ela é sequestrada. Ela é muito mais burguesa do que de classe trabalhadora. Então, eles se alinham com o Bolsonaro. Porque nessa do queremos trabalhar, ninguém quer trabalhar, né, gente? As pessoas precisam trabalhar. O verbo deveria mudar. Então, acho que para começar um pouco isso. Eu vou dar um dado aqui, Fernando, antes de você começar, que a gente teve o caso do lockdown de Araraquara, né, que acho que ele foi por 15 dias, se eu não estou enganado, fim de fevereiro e começo de março. E lá, a transmissão do coronavírus, ele caiu 50% depois desse lockdown, mas o índice de leitos não caiu, não baixou. Lá, a maior caso de Covid lá é da cepa que apareceu no Amazonas. Então, o que acontece? Funcionou o lockdown. Caiu 50% as transmissões, assim como os casos positivos. Mas um lockdown de 15 dias não resolve, né? Então, a gente está assistindo aí na Europa. Eu não tenho muitos dados atualizados dos últimos dias de alguns países, mas o fato é, o lockdown que funciona é lockdown de 2, 3 meses, para realmente a gente ter um resultado real, assim. Mas funciona. O caso de Araraquara mostra que funciona. Parece, inclusive, que Ribeirão Preto vai fazer um lockdown de 5 dias, enfim, mas que até os supermercados vão fechar. Então, primeiro que é assim, né, gente? As medidas que a gente toma agora, a gente não vai sentir de imediato. E acho que isso também é uma complicação. Primeiro que a gente não vê, né, o causador da doença. Segundo, que a gente vai sentir em 2 semanas, 3 semanas os resultados disso. Então, esse é o primeiro ponto. Eu gostaria de voltar, assim, em algumas questões do que o Rugai levantou. Eu concordo, assim, né? O lockdown é necessário, ele dá resultados, mas ele precisa ser acompanhado de uma série de coisas. E aí essas coisas, tanto no que se refere à economia, né? Medidas de contenção dos preços dos alimentos, do combustível. O Rugai falou, né, dos aluguéis, dos impostos e tal. Mas tem também uma outra coisa que o governo, desde o início da pandemia, também não investiu, né? Eu não vou entrar nisso que o Rugai já disse, mas, né, talvez acrescentando mais uma camada aí. Uma coisa que o governo também não investiu, que foi campanhas de educação, né? Que foi campanhas de prevenção vinculadas à televisão, ao rádio, o próprio presidente assumir este papel, né, de quem faz avançar a propaganda de medidas de prevenção. E isso vai formando também uma certa mentalidade, sobretudo para quem já tem uma afinidade com o discurso do Bolsonaro, e a gente já falou algumas vezes aqui o quanto ele também vai mobilizar ideias e noções do senso comum para fazer os ataques políticos, né, e tudo isso que ele acabou justificando por não fazer em relação à pandemia. Você vai, na verdade, montando um clima, uma atmosfera
de que, cara, essa galera tá viajando, nada disso existe. E o pior ainda, né? Além da negação da doença, eu acho que não há uma completa negação da doença, mas a ideia de que esse é o percurso natural. Uma ideia quase evolucionista, né? Eu tô lembrando aqui do evolucionismo social, uma ideia quase de que, assim, quem morreu é que teve que morrer, né? É isso que acontece. E me parece que essa noção vai mostrando algumas contradições da nossa sociedade, que as grandes fortunas, elas não diminuíram. Ao mesmo tempo, as estatísticas mostram que a classe trabalhadora perdeu pelo menos 30% da sua renda. Isso tem um impacto significativo na vida cotidiana das pessoas. Então, por isso que as pessoas assumem o risco dos ônibus. A gente precisa trabalhar, como o Rugai disse, né? E me parece... o Rugai falou de consciência, né? Da chamada consciência de classe. E quando a gente está vendo assim que o patrimônio dos ricos aumentaram, eu acho que é importante a gente discutir, afinal de contas, quem são os ricos. Porque isso parece às vezes confuso, né? Tipo, o Manuel da padaria, tô fazendo uma caricatura, né? O Manuel da padaria, a gente considera o Manuel da padaria um rico. O cara acorda 4 horas da manhã para abrir a padaria, fica lá o dia inteiro. Ele é o rico. O cara que financiou o carro, que tem um salário lá, o cara é um assalariado, financiou um carro, financiou uma casa, ele é o rico. A gente tá falando disso? Não, gente, a gente não tá falando desses caras, né? Esses caras são trabalhadores como nós e que tem que trabalhar todos os dias, que tem que se arriscar muitas vezes, né? A gente tá falando das grandes fortunas, a gente tá falando do dono do Itaú, a gente tá falando da família Marinho, dos Matarazzo e de mais de um conjunto de gente, né? E aí, acho que se não existe lockdown sem medidas auxiliares, é justamente porque a pandemia também vai mostrando a forma de organização dessa sociedade, das formas de exploração que existem nessa sociedade e das profundas desigualdades que a gente encontra nesta sociedade. Estou aqui acompanhando as notícias do dia e o governador João Dória acabou de anunciar que tomará medidas adicionais para combater a pandemia de Covid no estado de São Paulo, porque parece que até amanhã vai estar todos os leitos vão estar 100% ocupados. E agora, né? O que será que vai acontecer? Porque a população simplesmente não está respeitando, né? Não adianta mais ele tomar medidas, anunciar, assim, a situação está beirando a insanidade, né? Então, eu fico pensando assim, né? O Bolsonaro desorganiza o combate à pandemia no momento que ele estimula, como o Fernando disse, correntes de opiniões negacionistas e o mau comportamento que propaga o vírus. Ponto. Essa pandemia também nos torna mais pessimista com o povo brasileiro na medida em que você vê as pessoas desrespeitando as medidas. Mas talvez seja um efeito desejado, sabe? A gente perder a fé no nosso próprio povo, a gente ter o pior julgamento possível do nosso próprio povo. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente vai numa grande rede de supermercado, por exemplo, hoje em dia, alguém entra sem máscara? Não entra. As pessoas todas respeitam. O mais engraçadinho que tenta entrar sem máscara simplesmente não entra. Mede a temperatura, taca álcool na mão, taca álcool no carrinho, tá marcado o espaço da fila, você dá uma olhada feio, a pessoa já se afasta um pouco. Por que ali respeita? Porque as regras são claras, porque se cria naquele espaço uma cultura de respeito às regras. Assim como em muitos países aí, europeus, a pessoa está sem máscara, todo mundo vai olhar feio e vai reprimir essa pessoa. E aqui, pode ser que para uma parte dos nossos ouvintes isso seja polêmico, eu defendo a repressão sim, cara, sabe? Tá andando sem máscara, tem que prender, tem que dar multa. Não me venha falar que a polícia não... é muita gente, não sei o que, aglomeração nos estádios, no Ano Novo. Meu amigo, chegou 100, 200 lá, taca a polícia em 100, 200, eu quero ver se chega aos outros. Não chega. A polícia que é capaz de dissuadir manifestação com 50 mil professores, não venha me dizer que não é capaz de dissuadir uma aglomeração na praia, uma aglomeração num baile, né? Ou então investigar uma festa clandestina dos playboys também, entendeu? Tem sim que usar esse mecanismo. Nós não estamos aqui para esperar a conscientização geral de todo mundo enquanto as pessoas morrem,
né? Então teria que ter uma campanha educativa por parte do governo, que não tem que ter uma atitude mais decidida. Esse final de semana na Baixada Santista, em Santos, a praia foi fechada com grade. Eu passei pela praia ali. Passei pela praia trabalhando, voltando de uma entrega, né? E não tinha ninguém na praia. Por quê? Porque a medida foi falada por toda a imprensa, porque tinha gente fiscalizando, porque tinha grade e funcionou. Então, quando os caras querem fazer funcionar, eles fazem funcionar, né? Agora, na parte econômica, nós temos que considerar o seguinte: a Rede Globo de televisão, que defende a ciência, a saúde, etc., é contra a política econômica que permitiria o auxílio. Entendeu? Então os caras recomendam o remédio, mas não querem bancar o custo do remédio, né? E dá para fazer? Dá. As pessoas, várias vezes que a gente fala assim que dá para ter isenções e auxílios para o trabalhador, para o pequeno empresário, para o pequeno comerciante. Ai, mas o Brasil está quebrado. Não, cara, sinto muito. Nós estamos numa situação de guerra. Em situações de guerras, o governo, se necessário, emite dinheiro. Emite dinheiro em forma de crédito, emite dinheiro em forma de dívida, né? Então tem como bancar sim. O consumo está tão deprimido no país que provavelmente a gente nem teria problemas inflacionários, como emissão de moeda, de dívidas e de créditos, né? Nos Estados Unidos, os caras estão emitindo, vai chegar quase a 30% do PIB. Ah, eles são mais ricos, Ricardo? São. Mas aqui, mesmo em termos percentuais, não se fez praticamente nada, porque fica nessa ideia errada de equilíbrio do Estado, das contas, da agenda neoliberal. Então não adianta, a Rede Globo, na pauta econômica, é mais à direita ainda do que o Bolsonaro. Do Guedes não se abre a boca para falar contra. Então a responsabilidade por não se conseguir implementar um lockdown também vem de todo o ideário neoliberal, inclusive dos críticos do Bolsonaro, né? Só que eles deixam o Bolsonaro com a faca e o queijo na mão depois. Eu acho que a gente tem uma tendência, assim, a pensar o brasileiro funciona assim, o brasileiro só na repressão, só quando afeta o bolso. Esse é um discurso muito cotidiano, né? A gente só se mobiliza para alguma coisa quando afeta o nosso bolso. E eu não estou dizendo que as condições objetivas, materiais de vida não são importantes. Obviamente que sim, obviamente que mobilizam de fato as pessoas. Mas esse discurso ele vai sustentando a ideia de que tem uma essência do brasileiro, né? E eu acho que isso é um erro também, assim, né? E me parece, olha, eu não lembro na história de ter visto campanhas de vacinação, por exemplo, que não tivesse todo um aparato de propaganda, de opinião, na opinião pública, que não tivesse um conjunto de medidas de sensibilização. A gente não teve isso. Isso não aconteceu nem para a gente falar sobre o distanciamento social, nem para a gente falar especificamente de medidas mais agudas assim em relação ao lockdown. Somado a isso, a gente também não... gente, o preço da gasolina ontem, eu passei num posto, estava 5,49. 5,49, me parece, né? Enfim, isso tem um impacto geral na vida das pessoas, né? Mesmo em quem não tem carro, obviamente. Ou seja, eu estou dizendo que o que o Dória acaba por fazer são as medidas mais repressivas, né? São como se a gente também só aumentar medidas repressivas, como se isso fosse a resposta. O que eu estou querendo dizer é que tem um conjunto de coisas que antecedem essas medidas, e que eu não estou dizendo que elas não precisam existir, mas estou dizendo que tem um conjunto de medidas que dariam suporte para a diminuição e para as medidas sanitárias que a gente pudesse tomar, que não foram feitas. E que neste momento, parece que a gente está assim, cara, ou a gente instaura dispositivos maiores assim de controle da população, ou essa coisa vai piorar ainda mais. Se a gente está com quase 3 mil, isso vai aumentar, a gente vai chegar a 500 mil pessoas mortas. Ou seja, de fato a gente fica numa posição bem difícil de decidir, sobretudo para quem tem um pensamento mais progressista e para quem... eu trabalho na saúde, eu vejo que na saúde as coisas não funcionam exatamente na imposição das coisas para as pessoas. E aí a gente está nesse dilema, né? Como a gente vai dar conta disso, gente? Eu confesso que
Eu penso que as medidas de educação são importantes, acho que ela tem que se conjugar de alguma forma com medidas de restrição, mas não que isso seja tranquilo. Acho que isso vai levantar vários tensionamentos e que alguns deles não são fáceis mesmo de resolver. Enquanto isso, notícias de ontem, que idosos passam quase 20 horas aglomerados em fila para vacinação em Belford Roxo, no Rio de Janeiro. A cidade da Baixada Fluminense liberou a vacina para os moradores de 71 anos, que começa a ficar gorda, né, essa faixa etária. Já tem muito mais gente do que os mais idosos, sem avisar que tinha poucas doses. Houve uma corrida e as imagens da aglomeração de idosos para receber a vacina é de chorar, gente. É muito Patrícia, triste. se você me permite acrescentar, então, uma coisa que é também da saúde, porque veja só, eu ainda penso na ideia de que o que a pandemia fez foi mostrar de forma descarada as desigualdades que a gente vive e as formas de sucateamento dos serviços, a precariedade dos equipamentos de saúde, de educação e tudo mais. Os idosos, na verdade, já sofriam com ter que marcar consulta, ter que esperar na fila 4 horas da manhã, muito antes da pandemia. Uhum. E eram processos que ficam invisibilizados, até porque acontecem na madrugada, né? As pessoas vão 4 horas da manhã. Sim, precisa passar pela consulta, você passa por fila para marcar uma consulta. E se você se chegar a sua vez na hora lá, eles vão distribuir a senha de manhã. Uhum. Se a senha acabar antes de você, você vai ter que voltar no outro mês de novo às 4 da manhã. Entende? Assim, acho que a pandemia mostra de forma descarada todas essas coisas, né? E que, de novo, assim, puramente o investimento, como é esse? Cara, você querer investir puramente em medidas que punem uma parte da população, enquanto outras estão aumentando a sua fortuna, cara, é de lascar, mano. É de lascar. E depois do tumulto de ontem, a Prefeitura de Belford Roxo suspendeu a vacinação da primeira dose e afirmou que o aumento da procura foi por falta de vacina em outras cidades da região. Então está parada a vacinação em grande parte do país. Vamos terminar o primeiro bloco assim, e o segundo bloco a gente vai falar da novidade da semana passada, que é a volta do Lula. Wasn't indulge your own, and that's the rule and tell you where it's home. The wall is covered with the stars, you know. You just can't live without the stereo. Na semana passada, a notícia foi no dia 8. Fachin anula condenações de Lula relacionadas à Lava Jato. Ex-presidente volta a ser elegível. Então, antes de continuar comentando, eu já vou perguntar para o Fernando. Fernando, ele voltou? Lula está de volta? Está no jogo? Voltou, fez até o Bolsonaro usar máscara, tirar o ministro da Saúde. Por um dia. Tensionou aí ao ponto, né? A gente pode também levantar aí como uma hipótese a troca do ministro da Saúde. E com isso, o Lula discursou durante quase 3 horas, né? Se não me falha a memória. E assim, cara, não tem como a gente não reconhecer de que é um político habilidoso, carismático, eloquente, né? Acho que reconhecer isso é importante. Reconhecer também, assim, de que houve durante o percurso, né, do processo jurídico, e aí os juristas estão discutindo isso também, discutiram isso bastante na época, mas acho que isso também reacendeu. E o que é também reconhecido pelos adversários políticos, né? O Ciro Gomes fala disso, o Reinaldo Azevedo, aquele que cunhou o termo petralha, também fala disso. De que o processo foi indevido, de que ele foi condenado sem provas objetivas e tal. Então,
reconhecer isso também é importante. Reconhecer que o Moro e Dallagnol e todo o restante da Lava Jato talvez tenha... Aliás, né, as gravações fica cada vez também mostrando isso de forma mais evidente, que conduziram também o processo pensando muito nas eleições que viriam e tirar o Lula. Acho que a gente precisa considerar isso. Então, reconhecendo essas coisas, a gente pode começar a falar de outras, que é assim, gente. Por que a burguesia brasileira abandonaria o Bolsonaro? Levantar isso é o seguinte, estou aqui pensando que a gente não tem acesso aos bastidores, né, da política, a gente não consegue pegar o nosso telefone aqui e ligar lá para os deputados em Brasília ou para alguma fonte e falar, e aí o que está acontecendo? A impressão que dá a princípio é que tem um grande acordão que a gente não sabe muito bem como é que é. E aí a primeira pergunta é por que a burguesia abandonaria Bolsonaro? É porque o Bolsonaro consegue fazer as reformas, ele acelerou as reformas, e a burguesia continua lucrando mesmo quando a pandemia tem matado aí quase 3 mil pessoas. A gente pode pensar que tem uma burguesia mais moderada e que o Lula pode ser este nome? Pode, né? Pode ser. A segunda coisa, assim, gente, não tem mobilização popular, as pessoas não foram para as ruas pedindo a liberdade do Lula ou pedindo a revisão do processo e tal. A terceira coisa, a gente pode inserir ainda isso dentro do cenário latino-americano, Lula sendo esse político que pode significar um certo apaziguamento das tensões políticas. Quando eu vejo o Delfim Neto cogitando a possibilidade do Lula ser reeleito em 2022, eu confesso que eu fico com bastante desconfiança disso, né? Um outro ponto, estou levantando pontos aqui, né? Um outro ponto é assim, isso não significa necessariamente a anulação dos processos, né? O que ele vai para ele sai de Curitiba e ele vai para o plano federal, não é isso? E aí lá ele vai ser reanalisado. Pode ser também que faltando aí, gente, 6 meses para a eleição, os caras acelerem este processo de uma forma que faltando 6 meses para a eleição, o Lula não seja mais elegível. Isso também não está descartado. Ou seja, o cenário, né? A gente tem um cenário que as peças estão se movimentando, a gente ainda não consegue entender muito bem ali o que está acontecendo. Me parece que tem muito jogo de bastidores aí. O fato Lula entra como alguém que contrapõe o Bolsonaro, então não é só mais o Dória, não é mais só Bolsonaro e Dória, mas é o Lula também aí nesse cenário. E vale lembrar de uma coisa, hein, sim. O discurso foi todo de reafirmar a possibilidade de reconciliação de classe, de diálogo tanto com a burguesia como a classe trabalhadora. O Lula assumiu uma posição sempre numa tentativa de diminuição do tensionamento, né? Por isso que aí a possibilidade de, será que ele se insere neste cenário como para uma certa burguesia moderada, como alguém que vai apaziguar as tensões que vão acontecendo? É possível, mas o fato é que ele continuar elegível até 2022 não é certo. E acho também assim que reacende uma esperança que pode daqui a pouquinho, né, depende muito desses acordos de bastidores que a gente não tem acesso, mas que pode daqui a pouquinho provocar uma profunda desmobilização. Aliás, ela já pode provocar agora essa desmobilização, porque então as nossas fichas ficam sobre a possível candidatura do Lula, a possível eleição do Lula em 2022, e aí não há mobilização mesmo, não há tantas resistências assim no plano institucional, e a coisa segue até a possível hora, né, da cartada final, que ele não vai ser elegível. Seguindo o pensamento aí do Fernando, Ricardo, vamos considerar que ele seja reelegível, né? Que ele está candidato. Ele vai ter que apresentar uma face conciliadora, né? Pelo que a gente está vendo, e ele vai mirar mais se aproximar do centro.
Isso já teve alguns indícios aí nessa fala inicial dele. O que significa para a esquerda? É unanimidade que todo mundo quer se livrar do Bolsonaro, ok. Mas o que significa para a gente uma possibilidade de ter esse Lula mais para o centro, entendeu? Para a gente, ou para a esquerda, entre aspas? Do que vai ser a esquerda caso isso aconteça? Partindo das primeiras impressões nos meios de esquerda, me parece que o conjunto da esquerda, em sua grande maioria, já se alinharia junto a uma candidatura do Lula. Eu duvido muito que o PSOL, por exemplo, que é o partido de esquerda mais expressivo nos dias de hoje, eu duvido muito que o PSOL lançasse candidatura própria, né, para começar isso. Então, de alguma forma, isso desarma uma nova opção de esquerda relevante que poderia estar se constituindo no país de forma independente do PT. Esse é um primeiro efeito. Eu acho que só queria fazer um comentário sobre como é que a gente trabalhou essa pauta da semana passada para essa, né? É uma pauta, entre aspas, atrasada, né? A gente até avisou na descrição do último podcast, e a gente fez a opção, né, para quem nos ouve e está acostumado a gente ver comentando os fatos da conjuntura, porque a forma como foi tomada essa decisão e o tamanho da cortina de fumaça em torno das motivações e dos agentes que estão por trás dessa decisão, somado a toda a carga emocional de esperança e de empolgação nos meios de esquerda, fez com que a gente tomasse uma posição um pouco mais prudente, né? Foi um pouco de vamos deixar sentar a poeira um pouquinho, os ânimos e as emoções se acalmarem, para a gente pensar com um pouco mais de equilíbrio nessa situação. Que apesar de aqui no Maré Alta a gente expressar muitas vezes a opinião da gente de forma enfática, a gente tem como principal, né, objetivo aqui fazer análise. E análise significa considerar os fatos, a partir dos fatos, não a partir dos desejos, das vontades ou posições políticas de cada um de nós. Então, quando a gente volta aos fatos, fica claro uma coisa, né? Quem foram os agentes ou quem foi sujeito dessa volta do Lula? A primeira coisa que fica clara é que não foi o Lula. O Lula, segundo as fontes jornalísticas mais próximas dele, foi pego de surpresa. Ele recebeu um telefonema falando o Fachin anulou a condenação. Diz que ele teria perguntado qual. E o interlocutor do PT informou para ele, todas. Diz que ele mesmo falou, não, calma, vamos ler os autos para ver se é isso mesmo. Então quem foi pego de surpresa, obviamente não foi sujeito dessa decisão, né? Mesmo os aparentes sujeitos dessa decisão, que é um setor do Supremo Tribunal Federal e a Rede Globo, que a Rede Globo não faz um programa com meia hora destacando falas de Lewandowski e Gilmar Mendes no Jornal Nacional à toa. Quando ela faz isso é porque isso já estava muito coordenado com o setor do STF. Vale a pena a gente lembrar o seguinte, desde o aparecimento das gravações dos hackers sobre a força-tarefa da Lava Jato e do Moro, já vem pipocando vários processos de suspeição contra o Moro, não só da parte do Lula. Uma parte do Supremo já estava se armando para julgar a suspeição do Moro. O que o Fachin faz? Vamos lembrar que, apesar do que mais apareceu do Fachin é que ele, entre aspas, liberou o Lula para ser candidato, qual foi o movimento do Fachin? Ele era um ministro, apesar de ter defendido o PT, né, antigamente, é mais um desses ministros que o PT indicou para o STF e, entre aspas, traiu o PT lá dentro, como o Toffoli foi, né? O Fachin era o ministro mais lavajatista de todos, era o que mais defendia Moro e Curitiba. O Fachin já tinha recusado por 10 vezes a mudança de foro de Curitiba para o Distrito Federal, que foi feita agora. E que, estranhamente, agora ele aceitou. Por que ele aceitou essa mudança de foro? Porque ao declarar Curitiba incompetente para julgar o Lula e passar para o DF, ele anularia os processos. Com a anulação dos processos, o que ele consegue de tabela? Anular a suspeição do Moro. Então, na verdade, ele teve que salvar Lula para salvar Moro. Esse foi o objetivo do Fachin, né? Nos dias seguintes, né,
Eles pautaram a suspeição do Moro, está paralisado até agora. Isso é importante para o andamento do processo. Por quê? Se ficar só na decisão do Fachin, o processo muda de lugar, mas recomeça reaproveitando provas. E aí é uma chance maior do Lula ser novamente julgado e condenado. Se o Moro for julgado suspeito pelo STF, provavelmente as provas são anuladas e essas provas não podem ser usadas contra o Lula. E tem mais a questão da possível prescrição. Então, o desdobramento disso, né, como vai se dar isso no STF e no Distrito Federal, vai nos dar um indicativo mais claro, brevemente, se o Lula pode ser novamente condenado num processo acelerado. Não podemos descartar isso. A justiça brasileira acelera e se torna lenta quando quer, né? Ou se o Lula realmente vai estar liberado para ser elegível. São dois cenários muito diferentes, né, e que vão dar um indicativo mais claro sobre onde se quer chegar. Eu sei que eu não cheguei ainda na sua pergunta, Patrícia, mas eu tinha que fazer esse preâmbulo todo para a gente ver um pouco melhor como o jogo está sendo jogado. A melhor metáfora que eu imagino para isso é o seguinte: é um jogo de xadrez onde alguém pega uma rainha que foi capturada pelo adversário, botaram uma rainha de volta no jogo, né? E aí o Bolsonaro ficou um pouco perdido, está procurando se reposicionar, vai se reposicionar. Não podemos ser ingênuos achar que a direita, os bolsonaristas estão derrotados já de antemão, que os militares não vão se mexer nos bastidores ou publicamente. Tem muito jogo para ser jogado, né? Tem mais coisa para comentar, mas acho que eu devolvo a fala aqui para seguir daqui a pouquinho. Então, acho que até a partir disso, né, que o Guy traz assim, sobre o processo, a gente vai vendo que tem muita água ainda para rolar até o ano que vem. A gente lembra aí que a Folha de São Paulo pede que o processo seja também acelerado, né, que essas decisões em relação ao Lula sejam aceleradas. E olha só, né, quando o Rugai faz a metáfora do jogo de xadrez, a impressão que dá é essa mesmo, né? Acontece que a gente não tem acesso a esse tabuleiro, a gente não consegue ver esse tabuleiro, a gente está vendo a superfície da coisa. Então, a Folha de São Paulo, que me parece uma das representantes aí, né, da burguesia brasileira, pede a aceleração do processo. Ao mesmo tempo, a Globo dedica lá um tempão, a CNN dedicou também um tempão ao pronunciamento do Lula. Sim. Para que isso, né? O que tá rolando? Eu tenho alguma dificuldade assim para pensar. Eu concordo que esse tabuleiro tá se reorganizando. O Bolsonaro vai, obviamente, se reorganizar e na verdade se reorganizou, né? Quando ele começou a usar, ele usou a máscara num dia, os apoiadores do Bolsonaro começaram a dizer, pô, por que isso? Você tá se rendendo ao que o Lula falou. E no outro dia ele tira a máscara, né? Então... Ele reage muito rápido, né? Sim, e acho que a gente vai continuar vendo isso. Acho também que, claro, né, hoje saiu uma pesquisa na Folha de São Paulo falando da popularidade, né? A popularidade dele chegou ao índice mais baixo desde o início da pandemia. Eu ainda acho, gente, que a gente ainda vai precisar de alguns meses, a gente vai precisar ver como a economia chega no ano que vem, como as coisas chegam no ano que vem, porque assim, tudo muda faltando poucos meses para a eleição. Uhum. O que a gente está vendo agora é esse tensionamento, né? Elegível ou não elegível, mesmo elegível agora, não significa que ele chega elegível no ano que vem. Esse é o ponto. E me parece que, e aí para mim é uma questão, acho que aqui a discussão não é ser contra ou a favor do Lula. A discussão é o que a entrada do Lula, ou também é uma discussão, o que a entrada do Lula provoca no cenário político, no campo progressista, no campo de esquerda. E aí, gente, você falou, Patrícia, em algum momento, assim, sobre como é que seria isso e tudo mais. Se tem... A pergunta talvez seja muito simples, gente. Tem algum outro projeto que a gente discuta de esquerda que não seja, tipo, o lulopetismo? Aparece alguma outra coisa? Porque assim, veja, a gente falou muitas vezes assim que o PT fazia uma análise de conjuntura ruim, que o PT não conseguia compreender os processos históricos e compreender as alianças que ele fez.
cara, isso é um grande equívoco, assim. Na verdade, me parece, principalmente com esse pronunciamento, que o PT tem muito bem, assim, ele fez uma análise de conjuntura, ele tem muito bem, até porque o PT tem uma intelectualidade petista que publica os textos e tudo mais. Bom, os caras não erraram em análise de conjuntura. A questão é a política pensada, né? O projeto político pensado é desta forma. Então, a conciliação de classe foi isso em 2002, né? A Carta aos Brasileiros sinalizava isso, sinalizava, inclusive, que não se romperia com a política econômica de forma brutal aquilo que o Fernando Henrique vinha fazendo. Esse pronunciamento parece muito com a Carta aos Brasileiros nesse sentido. Então, é isso. Acho que o grande problema, e aí, né, eu paro aqui e a gente, enfim, discute isso se a gente tiver tempo, existe outro projeto político pela esquerda ou pelo campo progressista, pela centro-esquerda, que está aí, ficando evidente, que está sendo defendido, a não ser este que parece que o Lula vai sinalizando e que repetir 2002, repetir 2010? Parece que o mercado não reagiu bem a essa polarização esperada para 2022, né? E aí fico pensando uma cena, tipo, vamos deixar esses dois se matarem enquanto o Centrão vai comendo aí pelas beiradas. E estão decidindo quem será que seria o candidato do Centrão hoje. É cedo para falar, né, Rugai? Essa hipótese que a Patrícia levantou, acho bem plausível. Até porque, como o Fernando comentou no primeiro bloco, a volta do Lula não foi fruto de mobilização popular, nem do Lula livre, que estão parados há um bom tempo. Foi fruto de alguém lá do andar de cima. O que quer esse alguém do andar de cima? Considerando que o Lula não é uma peça de xadrez morta, ele tem vida própria, né? Pode ser que Lula foi colocado no jogo para alimentar uma polarização que desgaste ambos, ele e Bolsonaro, e isso habilite novamente uma opção de centro, Huck, Dória, Moro, seja lá quem for, eles têm muita dificuldade com nomes, e vamos lembrar que o candidato deles nunca foi Bolsonaro, o candidato deles sempre foi Alckmin. Eles engoliram e tentaram moldar Bolsonaro, né, na medida em que as coisas se encaminharam para isso. Bolsonaro tem sido muito eficiente em passar reformas, né? E a cobrança da Rede Globo como representante desse setor aí da burguesia é de que ele causa muita turbulência, de que se fosse um governo mais estável passariam mais reformas ainda. Então a cobrança de um setor da burguesia é que, queremos uma reforma administrativa, queremos uma reforma disso, queremos uma reforma daquilo, e a sua turbulência atrapalha. Né? Nesse sentido, o Lula pode ser visto por essa burguesia como um agente estabilizador, uma polarização que bota o Bolsonaro de novo na casinha. E o desgaste de ambos poderia habilitar uma candidatura de centro. É só uma hipótese que eu formulo e deixar bem claro para quem nos ouve que é uma hipótese, para a gente pensar juntos aqui. A segunda hipótese é que os dois, que não vai habilitar centro nenhum, que o centro não tem nome, mas que a disputa entre ambos, ao invés de polarizar, no sentido de tornar os dois cada vez mais radicalmente afastados, vai ser uma disputa para quem é mais centro, para quem se aproxima mais e conquista mais o eleitor de centro. Nesse sentido, os dois se normalizariam, né? E qualquer um dos dois que ganhasse estaria mais próximo do que a burguesia brasileira quer. Né? Então, uma terceira hipótese é que o Lula vire o centro, que na ausência de centro, e a fala dele, eu acho que se tem um movimento do Lula de iniciativa própria é ele se apresentar como centro. Quando ele fala que conversa com todo mundo, com empresários, trabalhadores, tudo, ele está prometendo uma radicalização da moderação. Se é que meu medo é esse, na verdade. Eu acho que não precisa ter medo, não, é o que ele quer, Não precisa de centro. Serei o centro que vocês não conseguem projetar. Porque não tem ninguém popular e carismático o suficiente para ser esse centro e ganhar a eleição. Eu topo ser. Resta saber se ele vai ter a confiança dessa burguesia, né? E a tendência é essa, não sei se é isso também, a esquerda moderada achar bem aceitável, porque afinal de contas a gente vai se livrar do Bolsonaro. Sim. Acho que só uma coisa, teve uma entrevista agora do Ciro Gomes na semana passada para o Marcos Villa. Não sei se vocês chegaram a ver isso, mas ele faz muitas críticas ao lulopetismo, inclusive ele
ele abre a entrevista falando de todos os processos de corrupção e que ele avisou o Lula e que ele presenciou, né? E que essas práticas se tornaram uma forma de governo, né? E aí quando ele é perguntado assim, sobre qual a estratégia, né, para que ele se torne um candidato viável, já que ele está sempre ali, né? O Ciro Gomes está sempre ali, mas não chega, né? Parece que sempre falta alguma coisa. E aí a saída que ele coloca é aproximar-se do centro e da centro-direita. E aí ele diz que, na verdade, o que ele planeja para se tornar viável, né, chegar com chances reais assim de eleição é uma composição com os partidos de centro-esquerda, com os partidos de centro e com os partidos de centro-direita, admitindo inclusive a possibilidade de ele estar na mesma... Com isso, né, a gente pode concluir que ele pode aparecer uma composição junto com o DEM, junto com o PSDB, e que isso não estaria, por mais que pra gente fosse uma contradição, mas que esse deslocamento à direita seria, tipo, parte do jogo político... aceitável. Disse, sem contradição, isso. Uhum. O Ciro Gomes, para mim, se embananou desde o segundo turno das eleições, né? E claramente ele sacou que... E aí, por erros dele e do PT também, né? De que ele não ia conseguir ter força num bloco de centro-esquerda, como ele se propôs até o primeiro turno, e está buscando, desde então, seu centrão, centro-direita, né? Mas voltando à questão do Lula aqui, e a volta do Lula praticamente que inabilita a opção como Ciro, acho que a verdade é essa, né? Então causa um grande incômodo, né? A esperança levantada pelo Lula, né, que provavelmente vai botar debaixo da asa toda a esquerda institucional brasileira, que é a maior parte dela, né, pode estar servindo também como um elemento estabilizador da ordem, na medida em que essa esperança adia lutas que são urgentes e para hoje... Nós estamos batendo 3 mil mortes, nós estamos com desemprego altíssimo e as pessoas têm todos os motivos do mundo para se mobilizar já. E aí, quando você bota esse horizonte para 2022, essa esperança também pode se traduzir numa espécie de aceitação do purgatório ou do inferno bolsonarista até 2022. Nesse sentido, isso desarma muito dos movimentos sociais, dos protestos que poderiam ganhar as ruas. Né? À medida em que a vacinação avance e que as condições sociais permaneçam muito ruins, era muito provável, né, que setores de esquerda mais organizados, mais radicalizados, mais combativos ganhassem projeção. Isso fica muito comprometido com a volta do Lula, né? Como última observação aqui, antes de eu encerrar, eu queria fazer com que a gente se questione o seguinte: como é que fica uma grande parte da burguesia que está muito satisfeita com Bolsonaro e, principalmente, como é que fica o chamado partido fardado, né? Como é que ficam os militares nisso daí? Alguém aqui é ingênuo a ponto de pensar que os militares que não respeitaram regra do jogo nenhuma desde o golpe de 2016, que agora veio à tona, que influenciaram a decisão do STF de inabilitar o Lula, vão ficar quietinhos e aceitar essa decisão se o Lula voltar a ser elegível de boa, né? Eu tive o cuidado de procurar muitos artigos de gente crítica, favorável ao Lula, analistas dos mais vários tipos, para ver o que cada um estava pensando sobre isso daí. E em quase nenhum lugar eu vi o questionamento: por que reabilitaram o Lula? Quem reabilitou o Lula? Todo mundo se concentra na felicidade dali para frente resultante dessa decisão, né? O único artigo que eu faço questão de citar, que examina essa questão de uma maneira bem interessante, é um artigo do Pedro Marim, da revista Ópera, chamado Lula de Volta, publicado agora nos últimos dias. Fora isso, vi pouquíssima gente tocando nas motivações. E não dá pra gente ignorar as motivações de quem jogou essa jogada, né, gente? Não dá. Fico por aqui. Fernando, quer completar alguma coisa? Pô, gente, assim, não que a gente queira jogar água no chope, né? Como se diz,
ou acabar com a felicidade das pessoas, né? Eu comecei falando, reconhecendo a habilidade, a eloquência, a inteligência do Lula, né? Mas assim, gente, olha só, parece que de novo a gente está repetindo uma fórmula que talvez não seja só nossa, né? Mas a gente está repetindo uma fórmula que é assim, depositar toda a esperança do processo político, do processo histórico em uma pessoa. E me parece assim que a gente nem consegue discutir exatamente o que significa aquele discurso. Claro, né? Obviamente algumas pessoas foram analisar isso, mas que a gente ainda nem consegue ter exatamente a noção do que a gente está falando dessa radicalização da moderação, como o Rugai disse. Me parece que esses são dois problemas, então não é uma questão de ser contra o Lula, mas me parece muito difícil e me parece simplificar demais o processo político, jogando na figura, jogando no personagem a solução para todos os problemas políticos, sociais que a gente tem vivido, e que com o Bolsonaro isso isso aumenta exponencialmente, né? Então não é ser contra o Lula, mas é compreender, inclusive, o processo, a necessidade de construção de algo que vai para além do Lula. Tá certo. Particularmente, eu acho que não acredito que ele chegue lá para eles vão. Eu acho que ele vai ser tirado do jogo antes. Posso só dar um pitaquinho que veio na cabeça agora? Eu falei que voltaram com a rainha no jogo, né? Uhum. Dá pra gente pensar mais além disso. Dá pra gente pensar, tiraram a rainha do jogo antes de forma ilegal e agora voltaram com a rainha no jogo também de forma intempestiva. E a gente vai acreditar na regra do jogo? A pergunta fica, né? A quem interessa, então, a volta do Lula? O programa vai seguir acompanhando isso semanalmente. Por enquanto, a gente volta já com o esculacho do Plínio Marcos. Vai pra puta que te pariu, buscar o resto do exército, que aqui vai ter espetáculo. Eu nunca fiz nada pra agradar as pessoas. Porque nossa caixa deve ser porque todo mundo mete a mão, né? Não vou te dar uma porrada porque tu é doente, mas vou espalhar pra todo mundo que tu sarou. Já que a voz do injustiçado não é ouvida, eles têm direito à cólera, à ira. Fernando, qual é o seu esculacho da semana? Pra quem vai? Ainda que pareça uma pauta bastante direcionada aos psicólogos e psicólogas, é algo que afeta, na verdade, muita gente. O Supremo Tribunal Federal considerou que é inconstitucional uma determinação, uma resolução do Conselho Federal de Psicologia que restringia a comercialização dos testes psicológicos aos psicólogos. Na prática, o que isso vai funcionar? Coach, um conjunto de pessoas desqualificadas vão comprar esses testes e sair dando diagnóstico, sair aplicando o teste aí à torto e à direito. Sinalizando deficiências, sinalizando transtornos de personalidade, generalizando geral, colaborando ainda mais para o processo de medicalização da sociedade, usando um dispositivo que até então era restrito a pessoas que se qualificavam, que faziam uma formação específica para o uso deles. Você, Ricardo? O esculacho vai para o ministro da Educação, Milton Ribeiro, que indicou uma professora chamada Sandra Lima Vasconcelos Ramos, super engajada na escola sem partido, né? Ela está lá agora no Ministério da Educação para defender a ideologia de gênero, criacionismo e outras baboseiras que não tem nada a ver com a realidade do ensino, né? Isso pode estar chegando nas escolas através do Ministério da Educação agora. Bom, vocês dois deram esculachos, um na área de saúde e outro na área da educação, que mostra pra gente o quanta boiada vai passar ainda nessa porteira durante a pandemia. Mesmo sem ler a entrevista inteira, o meu esculacho vai para o deputado Ricardo Barros, que deu entrevista à Globo News e disse que o recorde negativo de números de morte pode até ser considerado confortável. Bom, a gente agora vai encerrar o nosso programa. Vocês ficam aí com o som do dia, que é a banda rock pré-punk de Detroit, Def. E estando todo mundo bem de saúde, estaremos de volta a semana que vem. Obrigado a quem ficou com a gente até o final. 1, 2, 3, now!
they wanna be boss. They don't care who they step on, as long as they get along. Politicians in my eyes. They could care less about you, they could care less about me. As long as they are put in the place that they want to be. They're always wearing false smiles, like they go with the style. Politicians in my eyes. But